Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos e esse é o nosso segundo vídeo da série que faz parte de uma pesquisa que eu estou fazendo para a Faculdade Hub. Para quem não assistiu o primeiro vídeo, esse conteúdo faz parte de uma série de uma pesquisa que eu fiz entre jovens de 18 a 25 anos que já possuem uma renda e ainda não investem. Esse conteúdo tem como objetivo identificar as maiores barreiras que fazem com que os jovens não comecem a investir desde cedo. Eu fiz a seguinte pergunta nessa pesquisa: caso não invista, por qual motivo? E os dois principais motivos que responderam, falta de conhecimento e o segundo, não sei por onde começar. E eu acho que a gente consegue conectar esses dois pontos e trazer um conhecimento que possa ajudar a clarear um pouco nesse sentido. Então, pensando nisso, eu resolvi preparar esse material e falar especificamente sobre introdução à renda fixa. Aqui, a minha ideia é trazer alguns conceitos sobre o tema, de modo que as pessoas que assistam a esse conteúdo consigam ter uma noção maior sobre o tema, de modo que tenham uma abrangência maior no seu nível de conhecimento. Espero que você aproveite esse conteúdo, fique até o final, que com certeza vai te agregar muito. Em primeiro lugar, é importante destacar que dentro do mercado financeiro nós temos duas principais subdivisões. São elas renda fixa e renda variável. Na renda variável, a gente tem algumas características, enquanto na renda fixa nós temos outras características. O mais recomendável para quem está iniciando, começar a dar os seus primeiros passos na renda fixa, já que é uma modalidade um pouco mais simples e que traz uma maior segurança em relação à renda variável. Lembrando que nenhum investimento deve ser feito sem nenhum tipo de acompanhamento ou sem o devido conhecimento prévio. Então eu recomendo que, caso você queira começar nesse mundo dos investimentos, estude bastante, pesquise, ou de repente tenha o auxílio de um profissional, ou se possível de alguém que já tenha um conhecimento na área, caso você não tenha a possibilidade de contratar um profissional. Nesse vídeo em específico, eu vou focar especificamente na renda fixa e algumas características principais que você precisa entender antes de começar a investir. Quando a gente fala de renda fixa, a gente tem uma característica primordial que é basicamente emprestar dinheiro para alguém. Então imagine que quando a gente estiver falando de renda fixa, a gente está falando de emprestar dinheiro para alguma instituição. Se a gente está falando de um CDB, por exemplo, a gente está emprestando dinheiro para um banco. Se a gente está falando de um Tesouro Selic, a gente está basicamente emprestando dinheiro para o governo. E em troca disso, você recebe o que a gente chama de juros, que é um valor que você recebe a mais por fazer esse empréstimo. Eu não vou ser muito técnico aqui na minha explicação, porque o intuito é simplificar, pensando nas pessoas que estão iniciando e principalmente nesses jovens da pesquisa ou fora dela, que estão dando seus primeiros passos e precisam só entender de maneira geral como que funciona o mundo dos investimentos. Isso é semelhante com uma das formas de trabalho do banco. O banco ele te empresta um dinheiro, em troca disso ele recebe, da forma como foi acordado, um valor acrescido dos juros. Como esse vídeo é direcionado para iniciantes e muitas dessas pessoas nunca nem sequer ouviram falar sobre investimentos, eu vou elencar aqui apenas 3 investimentos em renda fixa que têm muita importância para que a gente tenha uma base para começar os nossos estudos. Esses 3 investimentos em renda fixa são Tesouro Direto, onde você empresta dinheiro basicamente para o governo. CDB, onde você está emprestando dinheiro para um banco. LCI ou LCA, onde você empresta um dinheiro que é direcionado para segmentos agrícolas ou imobiliários. Um detalhe interessante desse último é que, via de regra, não há incidência de imposto de renda. Então isso é um ponto positivo e pode ajudar na rentabilidade. Agora, quais são os benefícios, principalmente para quem é iniciante, começar pela renda fixa? Aqui nós podemos elencar 4 principais benefícios. A maioria dos investimentos de renda fixa tem uma característica de baixo risco, ou seja, você pode obter uma rentabilidade maior do que a poupança ou do que alguns outros investimentos, até mesmo em renda variável, sem assumir um risco proporcional, ou no caso da poupança que você não tem um risco tão alto, mas você tem uma rentabilidade muito baixa. Então, quando você opta pela renda fixa, você melhora a sua rentabilidade e mantém ou até melhora também o seu nível de risco. Tendo em vista, por exemplo, que se a gente considerar um Tesouro Selic, você está investindo dinheiro para o governo, que ele acaba sendo até mais seguro do que a própria poupança, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Segundo ponto é a previsibilidade. A maioria dos investimentos em renda fixa consegue te fornecer uma previsibilidade de quanto você vai receber. Não são todos os investimentos que têm a mesma característica, mas a maioria você consegue ter uma base ou até mesmo saber exatamente o quanto você vai receber ao final daquele período. O terceiro ponto é a acessibilidade. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, para você começar a investir, você não precisa de tanto dinheiro assim.
Existem investimentos na renda fixa, por exemplo, um Tesouro Selic, que você consegue aplicar a partir de R$30 aproximadamente. Então você já consegue iniciar os seus investimentos sem você precisar de um valor muito alto. Lembrando que é primordial que você sempre estude bastante e tenha um acompanhamento para você começar no mercado de investimentos. Não entenda isso como uma recomendação, é apenas uma possibilidade que você tem de investir a partir de mais ou menos R$30. O quarto benefício que eu coloquei aqui da renda fixa é que se trata de um investimento muito bom para reserva de emergência, por exemplo. O que é uma reserva de emergência? É basicamente um valor que você deixa guardado como se fosse um valor que as pessoas costumam deixar na poupança. Mas você deixa nesse investimento, uma vez que alguns investimentos em renda fixa, como o próprio Tesouro Selic, tem uma coisa que a gente chama de liquidez. Você tem a possibilidade de resgatar aquele valor, geralmente em 1 ou 2 dias úteis. Então, é um dinheiro que você consegue acessar a qualquer momento, que é uma das coisas que as pessoas pensam que só vão ter na poupança. Às vezes a pessoa pode pensar que ao investir, ela não vai mais conseguir movimentar aquele dinheiro, sendo que isso não é uma verdade. Você pode muito bem colocar o seu dinheiro num investimento de renda fixa, ter uma rentabilidade melhor, ter uma segurança igual ou maior até mesmo do que a própria poupança e ao mesmo tempo conseguir resgatar aquele valor em caso de imprevistos. E isso é muito importante para uma reserva de emergência, por exemplo. Lembrando que você que está nesse começo não precisa começar com o melhor investimento possível. Você só precisa começar com o mais confiável para você nesse momento, para que você possa aprender sem medo. Agora que você já entendeu o básico sobre os conceitos de renda fixa, é claro que aqui o meu objetivo não foi aprofundar muito e nem ser muito técnico, pensando em você que está começando e ainda não entende como funciona perfeitamente o mercado financeiro. E aqui vai uma lição de casa para você antes do nosso próximo vídeo. Pesquise aí na sua casa sobre Tesouro Selic ou CDB com liquidez diária. E assim você vai poder aprofundar mais nesses conhecimentos antes que você comece a investir. E no próximo vídeo eu vou explicar para você o passo a passo que a gente precisa fazer para a gente começar a investir na prática. Espero que esse conteúdo tenha esclarecido algumas ideias e diminuído o seu medo de começar. Lembre-se, o importante é começar, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja sem o domínio de todo o conhecimento possível. Você começando, você vai ter a oportunidade de aprender e ver como funciona na prática. Chegamos ao final do nosso segundo vídeo, espero que você esteja aproveitando a nossa jornada e até a próxima!